Eu trago aqui algumas considerações, não é a questão final da minha tese em si, mas eu trago algumas breves considerações que eu tenho feito durante o processo de análise. É um recorte específico dentro da tese, mas eu trago isso a partir de um estudo de caso, dois casos específicos, né, um comparativo entre eles, que é o caso da produção da Isabella Boscov, que é a crítica da Veja, né, e a produção para o canal dela, né, o Isabella Boscov no YouTube, e o Entre Planos, que é o canal do Max Valarezo, que acabou se popularizando na produção de um formato de crítica que é o vídeo ensaio, né. Eu trago esses dois casos porque eles acabam representando dois extremos aí de produção, através do qual os outros atores eles vão acabar trafegando entre um e outro, encontrando diálogo entre essas formas, de se entender a crítica como produto audiovisual. Meu ponto de partida aqui vem da classificação proposta pelo David Bordwell no Making Meaning, né? No início da década de 90, né, que ele se propôs a classificar ali a produção da crítica de cinema escrita, né, através do critério de público, né, os atores, os veículos onde esse conteúdo era publicado. Essa classificação da crítica escrita ele acabou dividindo em três, né, que é da crítica jornalística, né, que é especificamente a crítica dos periódicos massivos, né, dos jornais, que acabou criando um modo de fazer crítica muito específico e rígido na questão da estrutura, né, da compreensão de como é que se faz a crítica de cinema escrita. Ele tratava da crítica ensaísta, né, que era essa crítica das revistas especializadas e que já era uma crítica que trafegava ali entre a crítica jornalística e o que ele vai trazer depois, que é a crítica acadêmica. E a crítica acadêmica que vem a ser a crítica das publicações universitárias, né? Só que no YouTube, essa crítica jornalística ela tem sido, que é da review, né, a resenha, ela tem sido feita cada vez mais também por uma cibercinefilia, né? Ou seja, um grupo de atores, né, que cresceu consumindo a crítica, né, nos jornais, revistas, online, né, nos fóruns, e também cresceu assistindo vídeos de YouTube sobre cinema, e por conta das possibilidades das ferramentas desse período digital, né, a questão da facilidade dos equipamentos, da mobilidade dos equipamentos, a própria existência de uma plataforma em que essa produção pode ser colocada, né, publicizada, se tornar pública para as pessoas, né, acaba fazendo com que esses outros atores, né, se espelhando nessa geração de críticos, acabe entrando aí nessa esfera de discussão, né. A predominância, que a gente for ver no YouTube, é dessa crítica, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a predominância da abordagem de filmes estadunidenses, né? De filmes que entram que são distribuídos pelas grandes empresas de distribuição no Brasil, né? Atuação no Brasil. E essa crítica jornalística, no caso, quando é pensada como audiovisual, normalmente ela traz como uma característica no texto muito próximo daquilo que a gente vê na vertente dela como escrita, né? E como alguns traços dela, a presença, a questão da presença do crítico na tela, né, comentando a obra, muitos apontam essa escassez, né, desse diálogo daquilo que é dito com a produção, a oferta de imagens do filme. Por outro lado, a gente tem a exceção, né, desse grupo, né, que vinha sendo a produção do vídeo ensaio, né, que está em ascensão aqui no Brasil com algumas iniciativas do Arthur Tuoto. A gente tem o Gustavo Cruz que faz isso, o Cinemascope também.
E o Entre Planos que acaba sendo o que tem mais visibilidade, né, na produção desse tipo de conteúdo. A gente tem a questão do vídeo-ensaio, que a ascensão dele vem muito relacionada com a questão da produção acadêmica de vídeo-ensaios nos Estados Unidos, né? Não no YouTube, mas no Vimeo. E esse formato, né, acabou sendo cooptado por outros atores também, nesse mesmo movimento aqui, que é característico dessa crítica jornalística no YouTube, de cooptação desse formato para a plataforma, né, para os atores que entram nessa plataforma. Diferente da crítica jornalística, a questão da escolha das pautas, ela acaba sendo muito vinculada à questão do repertório e dos gostos, né, desses atores. Mas é interessante perceber como, quando ela vai para o YouTube, esse vídeo ensaio, como ela, por conta de algumas questões que eu vou trazer mais adiante, por conta da característica da própria plataforma, né, que já não é mais um espaço para expressão somente, mas já virou um modelo de negócio, né, ela acaba trazendo algumas características dessa crítica jornalística, que é, por exemplo, a compreensão da questão do agendamento, né, da percepção do que está acontecendo, da questão da atualidade, que é um traço característico do jornalismo. Como, por exemplo, a gente, no Entre Planos, tem um vídeo ensaio em que o Marcos Valareza ele vai analisar a franquia, como a franquia Missão Impossível, ela vai, como existe uma espécie de marca nas cenas de ação da franquia Missão Impossível, a partir da estreia do filme no circuito, né? Ou vai falar sobre as atuações do ator Ryan Gosling quando o Primeiro Homem estreou comercialmente no Brasil, ou vai falar da questão do terror contemporâneo na época que Hereditário estreou. Então acaba que puxa algumas características aqui da questão jornalística. Também, por exemplo, a compreensão da inserção no vídeo, dessa coisa da articulação com a monetização, né? Vídeos patrocinados, por exemplo, quando ele vai e faz um vídeo ensaio sobre a série Mindhunter, e é um vídeo que é patrocinado pela editora Intrínseca, né, na época que a série estreava aqui na Netflix. Basicamente o formato acaba oferecendo essa questão da narração, né, um texto que é narrado acompanhado por uma edição de imagens, né, da obra, que é feita pelo realizador, né, pelo realizador do vídeo. Essa inserção do vídeo ensaio no YouTube também, além dessa questão do critério da definição de pautas, também ela vai trazer, por exemplo, a questão da percepção desses atores da presença deles no vídeo na tela, né? Meio que uma articulação aí com a crítica jornalística. Né? Pode passar. Eu dividi algumas observações sobre os dois casos, né, a partir de 3 demandas específicas que eu tenho articulado na tese, que a primeira, que é a questão existem demandas de linguagem para essas críticas audiovisuais, né, que é a percepção de que já não é mais um conteúdo alicerçado única e exclusivamente na palavra, como a gente tinha a questão da crítica escrita, né? Então, da necessidade de, como analista, observar, por exemplo, os lugares da edição, os cenários, né, de elementos como figurino, né, recursos gráficos, a questão da performance para a câmera, né, do crítico. Né. Por exemplo, a Boscov, a gente vê uma instabilidade muito grande no trabalho dela, dessa questão do uso das imagens do filme, né, e como o vídeo ele é todo calcado na apresentação dela para a câmera dentro de um cenário específico, né? Para o vídeo do canal dela basta a presença dela, né? Tem uma autoridade crítica aí que vem da trajetória dela no impresso que basta nesse exercício, né, de construção do produto, né?
Tem algumas referências pré-digitais, como por exemplo a questão da TV, né? do formato de televisão, né? de se pensar no conteúdo do canal como um programa de televisão, né? Algumas influências dessa questão da percepção de uma construção de cenário, né? de vinhetas, da presença de vinhetas, né? E também da questão do cinema, o vídeo ensaio sendo um formato, né, que tem na base, né, toda a questão da edição, e a edição nos moldes cinematográficos mesmo. E referências do pós-digital também, né, que essa cultura confessional lá dos vlogs, né, dos primórdios do YouTube, que é essa ideia de fazer um vídeo, não é o caso dos dois, mas de outros produtores, né, de fazer, de pegar um webcam e fazer um vídeo no quarto falando sobre algum assunto, né. Então esse modo de fazer esses conteúdos também incorpora essas influências. Tem algumas demandas da plataforma, como eu falei, não o YouTube, né, quando ele começou, né, a existir e ser utilizado pelas pessoas, né, tinha assim, a percepção dele como uma plataforma, um espaço para expressão pessoal, né. Hoje a compreensão do YouTube ela mudou muito da origem para cá, né? Ela tem, já é a compreensão do YouTube como modelo de negócio, né? A possibilidade de articulação do YouTube, de uso do YouTube como aquilo que aquele produtor de conteúdo tem como oferta central, assim, de conteúdo, não necessariamente ligado, vinculado a um site, não necessariamente vinculado a outras questões, né? O YouTube ele oferece, né, para o produtor de conteúdo ferramentas que viabilizam a monetização, né, desse vídeo produzido, e quem está nessa plataforma acaba incorporando essas percepções, né. Eu até citei na questão do caso do Interplanos, a questão da questão dos anunciantes, né, da editora intrínseca ali determinando, por exemplo, o Mind Hunter como pauta para ele, né. E a percepção da questão da sociabilidade como uma forma de aquisição de capitais, sejam capitais econômicos ou sociais, né. Pode passar. E a questão das demandas de sociabilidade, né? O que eu tenho percebido, por exemplo, numa comparação entre os dois, por exemplo, numa certa desarticulação do canal da Isabela Boscov no uso do canal no YouTube com relação a outros lugares em que ela também está presente, né? A página do Facebook, ou o próprio blog da Veja, ou o canal da Veja no YouTube, né? É uma participação um pouco desarticulada, né? Enquanto a percepção do uso da plataforma como um repositório, na verdade, de vídeos. Enquanto, por exemplo, no Interplanos, e aí já é um ator mais jovem, né, dentro desse campo, né, da crítica de cinema, a percepção do uso da plataforma como rede social, né, como ferramenta de sociabilidade, né. O Max, com muita frequência, ele utiliza a questão do conteúdo que ele coloca no YouTube em uma associação muito grande, uma vinculação muito grande com aquilo que ele produz no Instagram e no Facebook. É um ator que ele faz questão de comentar e de interagir, vamos dizer assim, nas abas de comentários com o público que consome o conteúdo dele, né? É uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no caso da Isabela, só quando ela vai usar a questão do Facebook, mas no YouTube ela não tem muita interação com os espectadores dela. Então, e toda essa articulação do Max, né, entre essas redes sociais junto com o YouTube, ela vem muito nessa coisa da percepção de que estimular essa sociabilidade, né, traz para ele capitais, né, de uma autoridade que vai ser construída, né, que está em construção ali nesse contexto digital, né, enquanto que a Isabela a gente já tem
uma segurança muito grande daquilo que ela construiu com o público, que acaba sendo fiel a ela, desde os primeiros períodos dela, me parece. E nesse sentido a gente tem essa questão, né, da questão da reputação social do crítico, né, esse caráter, né, essa segurança da produção de conteúdo da Isabela Boscov na autoridade crítica que foi legada, que é legada da atuação dela no impresso, e essa percepção do Entreplanos, né, como essa produção, né, que está uma construção de autoridade crítica e impulso que articula muito essas ferramentas do digital nesse esforço de construção, nesse esforço de diálogo com o público que consome os vídeos dele. Assim. Então eu vim aqui falar de camadas de montagens em software narrativa, atualizações do Eu Sou Amazônia do Google Earth. Eu queria falar, inclusive, que esse é só um recorte da minha dissertação, né? Eu faço mestrado, então esse, na verdade, é só um braço do que eu estou trabalhando. Na verdade, a questão de software narrativa, ou narrativa softwareizada, como eu coloco no resumo, é um nosso virtual, né? Nos termos de Bergson, assim, é o que a gente está pensando, que está no nosso problema. Mas a gente colocou aqui como software narrativa, até trazendo uma perspectiva do Manovich, que ele trata de software cinema. Então, a software narrativa seria mais tentando fazer essa relação com esse software cinema, que são narrativas produzidas no software. Narrativas audiovisuais, principalmente, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho do resumo, mais para situar vocês o que eu tentei trabalhar o que a gente tentou trabalhar nesse resumo. O seguinte trabalho propõe uma reflexão sobre como as montagens temporal e espacial contribuem para a produção de sentido de novos produtos audiovisuais no ambiente do software em uma visada tecnocultural. Para tal perspectiva, observamos o webdocumentário Eu Sou Amazônia do Google Earth e como aporte teórico nos fundamentamos em Einstein, Manovich, Montanho e Fischer. É interessante falar, inclusive, que por mais que a gente trate dessa questão da software narrativa, o que tem por trás são essas camadas de montagens. São montagens espaciais e temporais. No caso, as espaciais, como eu vou abordar logo em seguida, trazendo o Manovich, e a temporal é mais cinematográfica, trazendo o Eisenstein, né? Então, o que a gente pensa? Que resumindo, uma software narrativa, uma narrativa softwareizada, ela tem como pano de fundo montagens. Ela é produzida por montagens, e aí eu vou explicar logo em seguida para vocês por que e como, né? Só que antes disso, eu vou mostrar para vocês esse objeto que é o meu objeto de pesquisa na minha dissertação. Eu trago aí não só o Eu Sou Amazônia, mas eu trago ele dentro do software, do Google Earth. Por quê? Porque numa perspectiva tecnocultural em que as tecnologias vão se atualizando e tem a ver com a nossa relação com a cultura, e tem inclusive esse feedback constante de o que a gente está fazendo com a tecnologia e como a gente está trabalhando em cima dela, né? Inclusive lembrando que o Dubois fala sobre tecne, que é o saber fazer, o que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo diante dessa cultura que está ao entorno, essa retroalimentação entre cultura e tecnologia. Então, numa perspectiva tecnocultural, o nosso objeto ele não é só o Eu Sou Amazônia como um produto que foi anunciado como um web documentário ou um iDoc ou um documentário interativo, por exemplo. Ele é essa relação com o próprio software, porque ele está dentro do software e o software também está dentro dele. Então, essa relação dos dois agindo conjuntamente é o nosso objeto como esse produto da tecnocultura, né? Aí vocês podem ver, não sei se vocês já entraram nesse software para, enfim, olhar o globo, viajar pelo mundo, assim, mas foi em 2017 que eles colocaram o Eu Sou Amazônia, esse web documentário. Aí na primeira imagem vocês veem essa tela de abertura do software, depois a gente vai direto para essa tela
que é do Eu Sou Amazônia, para descobrir a sua conexão. Aí a gente entra e aí a gente tem essa tela que tem uma montagem, né, espacial que traz pelo menos, acho que, sempre me confundo, são 11 histórias que eles chamam de interativas, né, que cada história dessas eles abordam um tema, por exemplo, a água, por exemplo, o alimento, a inovação, e tratam dentro disso, como eu vou mostrar logo em seguida também, várias formas de conteúdo, assim, de vídeo, fotografia, texto, hipertexto, mapa audiovisualizado, enfim, um monte de coisas ali dentro. Aí essa última imagem, a quarta imagem, é como ele fica quando a gente entra, né, por exemplo, em uma dessas histórias. Então, esse contexto e o tensionamento que a gente traz, esse surgimento de inúmeras atualizações audiovisuais em diferentes suportes, enfim, a gente trabalhando com cinema audiovisual de modo geral, inclusive um conceito de audiovisualidade que a gente traz no nosso PPG é que o audiovisual ele se atualiza de diferentes formas em vários contextos, não estritamente cinematográfico, né? Não estritamente fílmico. Então, a gente tem nesse projeto aí uma percepção das audiovisualidades, né? O audiovisual agindo ali dentro numa camada do software. Aí a gente tenta autenticar, né, nesse objeto uma narrativa softwareizada, entendendo-a, portanto, como se tivesse atravessada por uma sociedade mediada pelos chamados programas de computador, que também aí vem uma noção do Monovitch sobre uma sociedade softwareizada, né? Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente, no nosso dia a dia, o nosso cotidiano é mediado por softwares. Então, a gente tem essa percepção de que o audiovisual também está nessa sociedade em que é mediado constantemente por software. E aí a gente tem o audiovisual inscrito também nesse ambiente online, uma consequência ligada ao contexto da tecnocultura, que eu já falei anteriormente. E aí a gente vai para a montagem, né? A gente trouxe, assim, por causa do resumo, por causa da quantidade ali de texto que a gente poderia ter, brevemente, o que seriam essas três modalidades de montagens que a gente está tentando ver ali e que nos falam sobre narratividade softwareizada. A primeira seria do Eisenstein, né? Com a experiência da montagem cinematográfica. Para ele, o conteúdo de cada quadro das cenas independentes é reforçado pela crescente intensidade da ação. Já a montagem espacial, que a gente traz no Monovitch, ele diz que a lógica da substituição, né, justaposição, característica do cinema, lá da montagem temporal, dá lugar para a lógica da adição e da coexistência. O tempo torna-se espacializado, na verdade, distribuído pela superfície da tela. Já a Montanho, ela tenta trazer essas duas montagens, né? É uma discussão de dois tipos de montagens em suas particularidades. Agregamos a noção de montagem temporal e espacial, que tem o potencial de atualização nas plataformas de compartilhamento de vídeo. Ou seja, a gente faz uma retomada para uma montagem temporal, passa pela montagem que o Monovitch fala como espacial e traz à tona uma montagem espaço-temporal, que a Montanho diz que é constante nas plataformas de compartilhamento de vídeo, nas plataformas atuais online que tratam do audiovisual. E aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente fala de camadas soft-narrativas e a partir dessas camadas a gente vê montagens, que esses diferentes tipos de montagem no nosso objeto está coalescendo, né? Está coexistindo, está convivendo junto. Essa tela de abertura é a única tela, é o único momento, o primeiro momento é como se fosse uma homepage do Eu Sou Amazônia, em que eles mostram vários vídeos do que a gente vai ver em seguida. O que a gente vai ver em seguida? O que ele vai tratar, né? Completamente audiovisual, né? Tá uma tela cheia, mas a gente ainda vê o link ali, né? Do software, o software ainda está ali, mas é principalmente audiovisual. Então a gente vai descobrir a nossa conexão com o Eu Sou Amazônia e quando a gente abre, a gente pode ver aqui um mapa como centro, até porque ele está falando que ele está no software. Então se ele está no software,
ele vai mostrar em grande parte o software e não o audiovisual, apesar de ter mostrado anteriormente. Está sempre nessa luta, assim, né? Software, audiovisual, web documentário. E aqui está o mapa que eu posso trabalhar nele, mas aqui também está um vídeo de apresentação. E eu posso ver esse vídeo pensando no mapa, e muitas vezes o mapa ele vai se movimentando sem o usuário trabalhar nada, ele vai se movimentando junto com o vídeo. Quando aparece um personagem falando de algum alimento, por exemplo, lá no Ver o Peso, que é um mercado lá no Pará, o mapa vai para dentro desse Ver o Peso. Então a gente vê o mesmo lugar com diferentes imagens, tanto no vídeo quanto no mapa. E aí, só entrando no Eu Sou Água, por exemplo, a gente vai aqui, e aqui embaixo, ó, onde eu estou mostrando, a gente vai passando por várias camadas, vê o movimento do mapa. Aqui tem um vídeo que eu também posso ver, mas eu também posso abrir esse vídeo e aí eu já vou para o YouTube, eu posso ver em tela cheia, eu posso voltar, eu posso ver junto, por trás ali a interface do software, ou eu posso também compartilhar e eu já vou para o Facebook, para o Twitter, ou se eu quiser ver no YouTube, eu vou para o YouTube, e tem uma linha do tempo aqui que é só sobre os vídeos do Sul Amazônia. Então, essa narratividade softwareizada que a gente está tentando pensar, que tem como pano de fundo as montagens, é justamente isso. Às vezes eu estou numa montagem temporal, uma montagem cinematográfica, principalmente quando eu estou no ambiente do vídeo, mas quando eu estou nesse ambiente que é do software junto com o vídeo, eu estou normalmente numa montagem espacial. Mas se eu abro aqui o vídeo, eu estou numa montagem espaço-temporal. Então, eu digo que, de alguma forma, essa montagem espaço-temporal fala um pouco sobre uma narratividade de uma sociedade softwareizada, né? Voltando aqui ao controle. Então, a reflexão é isso, mais ou menos. Trata-se assim de reconhecer, na medida em que se ingressa cada vez mais nas interfaces do Eu Sou Amazônia, a coexistência de camada de montagem temporal, espacial, espaço-temporal, como característica pronunciada de narrativas softwareizadas.